ótimo, né? Fico esticando aqui. Aí agora não tá gravando. Fico esticando aqui para não ficar com rugas. Botox, tô precisando de botox. Né? Que os professores ficavam falando, né? A gente ficou vendo um vídeo de 7 anos atrás, né? Aí eu falo, nossa, como vocês eram jovens, né? Porque eles são todos mais jovens que eu, né? E aí os professores falando, depois de 10 anos a gente devia ganhar como é que é, uma harmonização facial, né? Porque a gente vai ficar tudo meio amassado, meio deformado, assim, esticar. Enfim. Agora vamos falar sério. Então, a gente vai trabalhar agora o texto, resposta à pergunta, o que é esclarecimento, e eu queria falar de algumas questões que também são metodológicas, afinal de contas, esse é um curso mais voltado para a questão do método do que propriamente um curso de conteúdos, tá? Primeiro, eu ia falar qual a versão que eu escolhi utilizar, que é essa versão da Vozes, essa que está lá, né, Yuri? Que é bilíngue. Que essa é uma edição bilíngue, e na verdade ela é uma edição um pouco antiga, existem outras, e outros professores vão trabalhar esse texto com vocês e vão trabalhar outra tradução que talvez seja até uma tradução melhorada. Por que eu escolhi essa tradução especificamente? Porque ela é bilíngue, e ser bilíngue ajuda que a gente pense num dos elementos que eu acho muito importante quando vocês forem construir uma biblioteca, é quais são os livros que vocês vão comprar. Existem várias traduções, e as traduções não são todas iguais. As traduções, elas são específicas e elas têm funções, tá? Então, você tem tradução que é uma tradução mais voltada para o trabalho técnico, você tem traduções que são traduções mais literárias, principalmente de autores que ficam entre um texto mais poético, um texto mais literário e um texto mais filosófico, autores mais antigos, Montaigne mesmo, eu acabei de citar o Montaigne. Montaigne mesmo sofre um pouco desse problema, porque o Montaigne é um autor que também é lido a um modo de literário, você também lê o estilo de Montaigne. Então, muitas vezes, o autor que traduziu se preocupa muito mais com o estilo do que com o conteúdo conceitual. E isso vai ser muito importante para nós. Muitas vezes, a gente acha que todas as traduções são iguais, ou que uma é melhor que a outra, e na verdade a gente tem que pensar como essas traduções foram produzidas, qual é a função dessa tradução, né? E também, assim, uma questão que é importante das traduções, o Walter Benjamin fala uma coisa muito interessante, ele diz que os originais não envelhecem, mas as traduções sim. Por que ele diz isso? Porque a tradução, ela evidentemente carrega, e ela não tem como não fazer isso, porque a gente é o Pierre Menard, lendo Don Quixote, ela carrega uma leitura que é externa ao texto, ela carrega uma leitura temporal desse texto, ela carrega uma leitura demarcada de um certo tempo histórico. Por exemplo, se vocês pegarem a República do Platão, ela teve infinitas leituras na Idade Média, inclusive tem um livro, que eu vou pegar o nome do cara aqui para não falar bobagem, que é do Mário Vergetti, que chama, eu não achei o nome, estou falando o ator, que chama Um Paradigma no Céu, que é exatamente das leituras que a República recebeu durante os vários períodos históricos. Então, evidentemente, um tradutor da Idade Média traduz a República, não é que ele é um mau tradutor, mas ele traduz a República dentro de um modo de pensar a República. Então, ele traduz a República a partir da sua língua e do seu tempo. E algumas questões no texto, elas vão se tornando, conforme a pesquisa vai caminhando, técnicas. Então, vários exemplos, assim, o exemplo que eu peguei aqui é o exemplo que está no Kant, né? Por exemplo, Kant usa duas palavras para dizer objeto. Ele diz objeto ao modo do alemão e objeto, a palavra que vem do latim, porque o alemão tem muitas vezes essa dupla sinonímia, né? Você tem uma palavra que é sinônimo de outra, mais ou menos sinônimo, que veio do alemão e outra que veio do latim. Só que usar uma ou outra pode ou não ser simplesmente um sinônimo. Pode ser que o tradutor está tratando como sinônimo. Pode ser que num outro passo da pesquisa, algum leitor de Kant, algum comentador de Kant perceba que existe um padrão no uso de um ou de outro termo e que, portanto, o uso de um ou de outro termo não é neutro. E isso faz parte da pesquisa kantiana, percebe? Então, a pesquisa ela vai muitas vezes modificando a própria tradução. Não é que a tradução anterior está errada, mas é que a tradução mais recente, ou a tradução que está caminhando junto com as pesquisas, com o estado da arte, como se fala, né, do estado da pesquisa kantiana, hegeliana e tal, vai seguindo muito mais de perto esse termo. Outro termo que é comum é o termo alienação em Marx, né, que são duas palavras que são traduzidas todas da mesma forma, depois se
hoje em dia, a pesquisa marxiana está percebendo que são palavras diferentes e, portanto, elas têm funções diferentes dentro do texto, e todas essas questões vão colocando, então, essa questão técnica da tradução filosófica. Estou falando isso também para vocês porque ser tradutor é uma das funções do filósofo. Tá? Isso é uma função antiga já, tá? Que é trazer os clássicos de volta à vida, vamos dizer assim, a partir da tradução. Vários dos nossos professores fazem traduções técnicas, trabalham com tradução. Aqui no Departamento de Filosofia a gente não tem muito esse costume, mas existem várias teses de mestrado, principalmente, que são traduções. Traduções comentadas, traduções com aporte técnico, com muitas notas, que contextualiza, que problematiza, que traz questões de outras traduções de outros contextos. Eu tenho um colega agora que está traduzindo o Luciano, por exemplo, né? O Luciano, que é um autor, ele é persa, né? que escreveu o Diálogo dos Mortos, ele está fazendo uma tradução da História Verdadeira, que é um texto bem interessante, foi lido pelo Thomas More, enfim, mas é um texto literário. Mas ele está fazendo uma tradução técnica para a filosofia. Então, é um modo também de atuação próprio dos filósofos. E é interessante conhecer esse lugar nosso, porque é mais um campo de atuação também profissional. Vocês vão achar assim, mas tradutora? Eu não sou tradutora, mas tem gente que ama traduzir. Eu gosto muito, embora tenha um déficit de conhecimento de línguas, né? Mas eu acho traduzir uma coisa muito divertida até, assim, né? Tem gente que detesta, tá? Mas é um outro campo de trabalho. Então, só voltando um pouquinho, há traduções, então, que são especializadas, que são melhores para o nosso trabalho. Algumas traduções, por sua vez, não são citáveis, são ruins, você evita e sempre se pergunta qual a tradução que eu vou usar, tá? Porque isso marca também o seu conhecimento sobre um determinado autor. Existem traduções mais literárias que foram pensadas para isso. Eu trouxe aqui o exemplo para vocês do Platão, mas eu posso trazer o exemplo que é o exemplo clássico, que eu sempre uso, porque é real, que é o exemplo da Antígona, quando a gente sugeriu Antígona para o Paz, né, que muitos de vocês devem ter feito Paz com Antígona. Eu sugeri uma tradução, eu sugeri a tradução do Guilherme de Almeida, que é uma tradução muito bonita, que eu acho muito bonita, mas nem o pessoal do teatro quis usar essa tradução, porque eles não conseguiam repetir as palavras, porque era meio um trava-língua, realmente, porque o que o Guilherme de Almeida fez foi tentar reproduzir não só o ritmo do verso grego, mas criar termos que fossem neologismos gregos. Então, é um texto muito erudito, mas que tem uma serventia literária. Por exemplo, para a educação não serviu para o Paz, né? Enfim. E claro, quando eu estou dizendo que o tradutor técnico, ele deve ser um tradutor sem refinamento, tá? Eu, por exemplo, mesmo, vou falar para vocês, eu prefiro, apesar de todas as críticas que vocês vão ouvir de outros professores, as traduções do Kant e do Nietzsche, do Rubens Rodrigues Torres Filho, que é foi um professor da USP, enfim, hoje em dia ele é poeta, né, trabalha com poesia, porque eu acho que elas são muito mais elegantes. E aí um outro professor vai te dizer, ou outros professores vão dizer, ela é elegante, mas ela trai o texto, porque Kant não era exatamente um autor, entre aspas, elegante, né, no texto. Ou seja, as traduções também, elas trazem marcas de onde você lê esse texto, tá? E mais, por que eu estou dizendo para vocês essa questão da versão bilíngue? Não estou dizendo também, só terminando aqui que eu esqueci de falar, que um tradutor técnico não pode ser um bom tradutor literário. Quem faz as duas coisas juntas é o tradutor perfeito, né? Que consegue ser, ao mesmo tempo, refinado do ponto de vista literário, quando a obra pede, né? Porque você também pode tornar um autor que é um pouco rude em um autor bel-letrista. Isso é muito comum, quem conhece um pouco de tradução, não sei se vocês gostam de literatura, isso era comum, por exemplo, nas obras do Dostoiévski. Os Dostoiévski que eu li a primeira vez na minha vida, eram todas traduções do francês, feitas pela Raquel de Queiroz, pelo Rosário Fusco, por grandes literatos. Então, eram traduções muito bonitas, mas eram traduções que eram feitas a partir do francês e a partir de uma lógica francesa de escrita, que é o bel-letrismo, escrever bem. E quem pega realmente um texto russo, né, o texto original do Dostoiévski, sabe que ele não é exatamente escrito dentro desse modelo, ele é mais rude. Então, as traduções mais atuais, que são traduções feitas direto do russo, elas tentam recuperar exatamente essa outra dimensão de uma espécie de
outra forma de escrever romance, que não é aquela francesa. Então, isso também é uma questão, né? Se vocês forem ler Dostoiévski, leiam as traduções do russo, né? Eu li várias traduções que vieram do francês, né? São traduções de segunda mão. Aliás, tradução de segunda mão também é algo que a gente evita, mas muitas vezes é impossível. Muitas línguas a gente não tem tradução. Parênteses aqui, eu gosto muito da tese, da tese do Adorno sobre o Kierkegaard, mas ela foi toda escrita em torno de traduções do Kierkegaard, né? Porque ele não sabia dinamarquês. E isso causa alguns problemas, sim, para o próprio Adorno, né? Porque ele fica refém da tradução para o alemão. Então, essa questão do cotejo, exatamente já que eu falei do Adorno, trouxe aqui uma figura forte, né? Quando a gente trabalha com a versão bilíngue, vocês vão falar, mas professora, a gente tem que saber todas as línguas do mundo, porque quando vocês forem fazer antiga, quem já fez antiga aqui sabe, vocês vão mergulhar não só no texto, mas no grego, na língua grega. Vocês vão aprender palavras em grego. A gente vai aprender uma coisa em outra. Eu não sei bem grego, tá? Enfim, não sou helenista e estudei muito pouco. Além de ter estudado pouco, nunca fui uma pessoa que tivesse muita facilidade com línguas. Mas vocês vão ver, quando vocês forem estudar ou com o Gabriel, ou com o professor Rodolfo, com o professor Eduardo, com os professores que trabalhou, com o professor Marcos Aurélio e tal, todos eles vão trazer para vocês uma dimensão, um eco do grego no texto que vocês vão estar lendo. Isso é natural. A mesma coisa quando vocês forem para a Idade Média ou para a Idade Moderna, alguma coisa com cotejo em latim. Aí, meu Deus, eu vou ter que saber grego, latim, alemão? Sim e não. Claro que vocês vão se especializar numa área. Então, se vocês forem se transformar em helenistas, um pouco de latim e de grego, vocês vão aprender. Vocês vão se interessar por isso. Se vocês forem, por outro lado, mais para um caminho de estudar autores alemães, ou autores ingleses, ou autores franceses, vocês vão se especializar um pouco mais nessas línguas também. O cotejo, a versão bilíngue, ela nos ajuda nisso, ela é instrumental. Quando você coteja, não necessariamente você sabe o outro idioma perfeitamente, mas você consegue localizar termos. Isso é muito importante para que você não fique refém do autor, do tradutor. Porque às vezes o tradutor traduziu, por exemplo, a palavra objeto, que tem duas versões, uma em latim e uma em alemão, do mesmo jeito, e para você, para a sua pesquisa, para o que você está querendo ler, interessa a distinção dessa palavra. E se você não tem o cotejo com o original, você vai seguir o que o tradutor te dá. Né? Enfim, essa questão, na verdade, ela é interna ao estudo do texto. A gente vai ver mais para frente, quando a gente for ler o texto do Quine, lá na segunda metade do curso, tal, que não existem, na verdade, sinônimos completos. Não existe uma perfeita sinonímia. Todo sinônimo, ele carrega, no certo sentido, uma espécie de explicação, desdobramento. É um sinônimo, só que é mais para isso ou mais para aquilo. Então, não existe uma sinonímia completa. Uma palavra não se põe no lugar da outra, como não existe uma tradutibilidade exata. As palavras têm dimensões diferentes. Inclusive, a gente vai começar aqui, resposta à pergunta o que é esclarecimento. Tem autores que preferem não traduzir esclarecimento, deixar a palavra em alemão, Aufklärung. Por quê? Porque esclarecimento, ou iluminismo, também existem outras traduções desse texto, resposta à pergunta o que é iluminismo, tem um que chama resposta à pergunta o que são as luzes. São as luzes é ótimo, né? Parece que é as luzes do cabelo. O que são as luzes, né, da cidade. E existe também essa opção, resposta à pergunta o que é Aufklärung. Você deixa a palavra em alemão. Porque a palavra Aufklärung, apesar de ser a palavra que traduz esclarecimento ou a ideia do iluminismo, das luzes francesas, ela tem uma outra dimensão na Alemanha. Então, ela tem um outro universo, ela circula num outro universo. Então, essa questão um pouco da tradução que eu queria trazer para vocês, é claro que no limite, dependendo do que vocês querem fazer com o texto de vocês, com a pesquisa de vocês, interessa mais ou menos essas questões de tradução internas. Mas isso também é da estrutura do texto. Então, eu escolhi deixar esse texto aí como cotejo para vocês irem treinando, encontrar a palavra, encontrar a frase. É claro que o alemão é completamente diferente do português, e o alemão de Kant não é um alemão fácil. Mas é sempre importante esse tipo de cotejo, esse tipo de trabalho com o texto. Então, se vocês forem montar uma biblioteca, edições bilíngues são mais interessantes. Embora hoje em dia não tenha tanto esse problema, porque a gente tem as coisas online, né? Mas, assim, eu realmente não sou uma pessoa muito online, né? Mas, assim, sempre vocês terem um pouco
material que é um material de trabalho de vocês, e esse material, que é bilíngue, é mais refinado. Então, eu propus esse exercício sobre resposta à pergunta o que é esclarecimento, ou afro-quero, do qual gostaria de falar agora. E eu queria retomar, então, em primeiro lugar, as questões de método que a gente está tratando aqui. A propósito então, desse exercício, que a gente vai falar um pouco da questão da leitura estrutural do Goldschmidt, voltados agora nós a esse texto. A gente já leu outro texto do Goldschmidt, tentando seguir essa estrutura, esse movimento interno, eu chamo de movimento porque é um pouco como o texto ele vai nos levando e ele vai levando-se a si mesmo para um outro patamar, então você sai de um movimento para um outro movimento, isso é interno ao texto, não é externo ao texto. Textos que fazem muitos saltos, a não ser que o texto queira, tá? Tudo depende muito do projeto de texto, tá? Você pode querer um texto mais ao modelo ensaístico que pula de uma coisa para outra, realmente, né? Depois vocês vão ver isso, o Walter Benjamin faz isso, e isso é proposital, é intencional, é interno, portanto, é interno à estrutura do texto, não é defeito. E pode ser considerado defeito também, depende de como você lê. Alguns autores consideram um defeito de estrutura, exatamente. A propósito então, desse exercício, a gente vai trabalhar essa leitura estrutural do Goldschmidt, que sugere que a gente leia o texto no seu desdobramento lógico, e é isso que a gente vai fazer agora nesse texto. Então, a gente tem que compreender o método de explanação do texto como próprio texto. Então, é a intenção do texto. Por que esse texto foi escrito? Nesse caso, é exatamente por isso que a gente viu lá no texto do Goldschmidt, que ele fala que interessa muito pouco para esse modo de leitura textos que não foram publicados ou que não estão completos. Por quê? Porque a intenção desse texto a gente não sabe qual é. Eles servem para uma leitura genética. Né? A leitura genética é um modo muito interessante também de pensar, é muito comum na literatura, né? Você tentar ver como que o texto foi construído. Então, você vai pegar os rascunhos, o que a pessoa riscou, né? Para tentar entender como que o texto veio a ser o que ele é. Na filosofia, é claro que você pode fazer isso também, dependendo do que você quer do texto, só que para o Goldschmidt, uma leitura filosófica em si é aquela que pensa o texto como sendo um tecido que constrói a sua verdade interna. E a verdade se dá pelo texto. Então, nesse exercício também não cabe para nós perguntar nem pelo autor e nem pela sua causalidade histórica. E aí, evidentemente, eu escolhi textos que põem um problema para nós, porque eu não escolhi textos que são epistemológicos, o Kant tem vários textos que são de teoria do conhecimento, e textos de teoria do conhecimento põem muito menos questões externas, né? Porque ele está trabalhando uma questão da razão e tal. E esses textos que eu escolhi são textos políticos, que falam da história. Portanto, põem o Kant no meio da rua, né? No meio do problema histórico. Então, por exemplo, é óbvio que vocês vão me perguntar, vocês vão falar, quando vocês forem ler esse texto, vocês vão localizar esse texto antes ou depois da Revolução Francesa. Enfim, porque é uma dimensão do tempo que marca, vamos dizer assim, uma estrutura de pensamento. Mas a gente tem que pensar até que ponto isso também é importante para ler o texto, tá? E eu decidi exatamente trazer esse canto político porque as questões, para pensar exatamente essas questões de noção de história e para pensar como também nessa dimensão mais política, há uma dimensão estrutural do texto que se põe como primeira, vamos dizer assim, antes de você procurar essas localizações históricas. Bom, vamos deixar então em suspenso essa causalidade histórica, que ela vai aparecer em alguns momentos, ela vai aparecer dentro do texto e não fora. Nessa edição que a gente está lendo, existe uma nota introdutória. Eu não tenho essa edição. Legal, né? Essa minha edição, que vocês estão lendo, está lá no departamento de filosofia. Né? Enfim, tem um monte de coisa minha lá. Então, e eu não voltei lá para pegar, então tá lá, eu não tenho ele aqui. Mas eu sei que existe uma nota de rodapé, que eu não vou ter ela aqui, mas vocês estão com ela aí, que dá um mote para esse texto, portanto, dá o lugar desse texto, o lugar desse texto dentro de uma polêmica de época, de uma polêmica da Aufklärung, do esclarecimento alemão, que é exatamente essa pergunta se nós já somos uma sociedade de tal modo esclarecida que ela pode dispor, vamos dizer assim, de um elemento civil do casamento. Ou não, ou se o casamento ainda precisa de um lastro religioso. Então, é uma questão, enfim, que o Kant vai tentar responder. Óbvio, existe até um livrinho com toda essa polêmica traduzido, tá? Que são todos os textos em torno dessa polêmica. É bem interessante também para colocar o Kant no contexto, né? Então, mas aí é uma outra dimensão de leitura, é uma leitura
da história das ideias, né? Como é que Kant está em torno desses outros autores que estão debatendo com ele. Para nós, na nossa dimensão de leitura, essa questão ela passa um pouco ao largo, né? Qual o nome desse livrinho? Boa pergunta, vou ter que procurar aqui. Deixa eu procurar aqui. Esse foi traduzindo recentemente, quem me falou dele foi o professor que é o estudioso de Kant, né? Eu não vou achar. Você acha de tudo aqui, hein? Bom, eu vou pedir para ele, depois eu passo para vocês, tá? Assim, vou pedir a referência para eles. O professor que é o nosso kantiano, né? Enfim, todo departamento tem um kantiano. É o Alexandre Ran, tá? Então, Alexandre Ran. Eu acho que vocês conheceram, eu acho que o Ran não estava lá. Vocês conheceram alguns professores lá no dia da apresentação, né? O Ran é o nosso kantiano. Ele trabalha menos com o Kant político e mais com Kant da teoria do conhecimento, mais com esse Kant da semântica do pensamento, mas ele também conhece muito esses textos, os textos da antropologia kantiana, ele conhece bastante. Inclusive, ele traduz Kant, eles estão traduzindo vários textos de Kant. Ele, o Alexandre Ran, o professor Eric, que vocês conheceram lá, o professor Eric, por exemplo, sabe muito bem alemão. O professor Fábio sabe alemão muito bem. Então, o professor Fábio, ele tem traduções do Goethe, né, do escritor, então, que são traduções técnicas, porque tem muitas notas de rodapé, trazem essa dimensão mais filosófica. Então, esse também é um trabalho muito interessante da pesquisa da filosofia. É um trabalho acadêmico que pode ser um trabalho, eu vou até mostrar aqui para vocês, fazendo propaganda, né? Do livro do Rousseau, acho que eu já mostrei, né? Esse livro do Rousseau aqui é uma tradução de um professor, de um doutor em filosofia, que está traduzindo as partes sobre o dicionário de música do Rousseau. É uma tradução técnica, porque traz toda uma apresentação e cai tudo que tem dentro, traz toda uma apresentação, localizando esse dicionário no contexto da enciclopédia, dos verbetes da enciclopédia que o Rousseau escreveu. Então, claro, que é um outro tipo de trabalho com o texto, com a tradução. Não é uma tradução comum, porque vocês também sabem que você encomenda a tradução para ser feita de uma hora para outra. Então, voltando então aqui na questão do nosso trabalho, e a gente vai falar também um pouquinho dessa questão do anacronismo, que é como você pergunta para o texto alguma coisa que não é interna ao texto. Então, a gente vai fazer dois movimentos. Um movimento que é para dentro do texto e um movimento que é deslocar isso que a gente encontrou dentro do texto para uma outra questão fora do texto, que é exatamente esse movimento que a Nicole Lorat chama de anacronismo controlado, né? São perguntas que você, sabendo que são anacrônicas, então você sabe de antemão, metodologicamente, que aquilo é anacrônico, você traz para próximo desse texto e faz com que esse texto atrite, vamos dizer assim, questões que não são deles, né, do texto do Kant ou do texto do Hegel, para exatamente mover esse texto para um outro lugar, sempre respeitando, por outro lado, como diz a própria Nicole, o método, que é o método de não se afastar daquilo que o texto te dá, né? Bom, então eu vou falar da minha estrutura prévia do texto, tá? Que pode não ter sido a de vocês, não precisa ir lá mexer, tá, gente? Eu queria ter conseguido, mas é que tem gente que está entregando ainda, né? Já fazer a leitura antes de falar da minha, mas tudo bem, na outra turma eu fiz ao contrário, eu já falei da minha e eles estão fazendo a deles. Então, eu vou falar um pouquinho dessa estrutura, eu vou apresentar a estrutura como eu leio. Claro que eu vou tirar dessa estrutura elementos que são interessantes para a minha forma também de me relacionar com esse texto, né? Então, de como eu me aproximo desse texto. O que eu gostaria de apresentar, então, é esse tipo de leitura interna ao texto que vai identificar seus movimentos. Então, esses movimentos que fazem com que o texto, como uma espécie de onda, carregue uma argumentação de uma dimensão para outra. Tá? E esse texto faz isso muito claramente. Ele sai de uma questão, passa por uma questão intermediária para chegar numa outra dimensão. Então, ele tem três dimensões, vamos dizer assim, três movimentos que são integrados um com o outro. E a questão um pouco interna a esse texto é que esse texto ele responde as suas perguntas pela sua própria estrutura.
E aí a gente vai ver depois esse problema, que é o problema talvez do método estrutural, como o Porchat vai falar dele mais para frente, num texto que se chama O Conflito das Filosofias. O Porchat vai fazer uma crítica a esse modo de ler que é interno ao texto, porque esse modo de ler que é interno ao texto, ele faz com que você mergulhe em uma filosofia e essa filosofia tenha muita dificuldade em conversar com as outras filosofias. E vai dizer Porchat, sempre que eu leio Hegel para criticar Kant, ou Kant para criticar Hegel, de algum modo, eu preciso transformar Hegel em Kant e Kant em Hegel. Eu tenho que traduzir para uma outra língua, que é a língua do próprio filósofo, já que eu estou tão embrenhado nessa filosofia, o outro filósofo para criticá-lo. E isso é sempre uma certa violência. E mais o que o Porchat vai dizer, num certo sentido, no conflito das filosofias, né? Se cada filosofia é uma estrutura em si mesmo, e cada estrutura em si mesmo explicita, pela sua própria estrutura, a sua verdade, como eu vou escolher, do ponto de vista de um filósofo, qual é o lugar onde eu quero me mover? Ou seja, qual a filosofia que é a filosofia a qual eu vou me dedicar, não como um mero especialista, mas como um filósofo? Como é que eu escolho, entre aspas, né? Vocês vão fazer muito essa pergunta para vocês, porque uma hora vocês vão estar kantiano, uma hora vocês estão hegeliano, aí vocês veem um cara que critica Hegel, aí vocês ficam críticos de Hegel, e aí vocês vão se sentir um pouco traindo, né, os seus filósofos, e é um pouco uma questão que o Porchat vai pôr, que a gente vai ler também, que é um problema de método, né? Como que entre esses vários sistemas que eu estudo na sua própria, no seu próprio desenho, como é que eu vou conseguir saber qual desses desenhos, qual dessas estruturas é superior do ponto de vista filosófico mesmo, né? Qual delas responde às minhas questões? Nossa, eu estava vendo aqui, nada a ver uma coisa com a outra, mas Edson Bering, você está aí? É, tem uma artista super famosa com seu nome, né? Assim, não sei se você conhece, a Edith Bering. Nossa, nada a ver, né? Não, não, É, professor. Eu sei que a família Bering, ela veio para o Espírito Santo, são alemães que vieram aqui para o Brasil e casaram-se com índios e foram para o Espírito Santo. E no Império fornecia chocolates Bering para a hum, coroa. ó, que chique. Eu conheço a Edith Bering, que é uma artista do Rio de Janeiro, realmente. Sim, não é do Espírito Pode Santo. ser, pode ser parente que eu não conheço. Se for BHE, é parente, porque tem BHE e BEH. Não São sei. duas variações. Você conhece, assim, porque eu estudei, na verdade, aquelas que têm várias vidas, né? Eu estudei gravura, né, na minha outra vida, né? E ela é uma grande gravadora, uma gravadora famosa mesmo, muito importante no Rio de Janeiro. Bom, mas isso não tem nada a ver com Kant, isso é uma dimensão da professora que abre um monte de parênteses e não volta nunca. Então, Porchat vai afirmar que esse método colocado por Goldschmidt, esse que a gente está aplicando agora, e vocês vão falar, mas por que você usa o método que você critica? A gente sempre critica os métodos, mas a gente sempre trabalha com eles. Tá? Sem método, é, sem método a gente cai naquilo que a gente viu a crítica, né? no tipo de leitura impressionista, que não tem rigor. E não ter rigor não parece uma coisa legal, que fofo, não tem rigor. Não ter rigor é um perigo na filosofia, porque você está, no certo sentido, saltando de uma questão para outra e você não está explicitando a verdade que você mesmo está construindo no seu texto. O seu texto engana. Ele pode ser com B, Edith, você achou aí? Você vai saltando essas questões, tá? Então é perigoso sim, porque depois a gente vai ver a filosofia, que parece só um discurso, é aquilo que a gente falou quando eu citei o Sartre, parece só um discurso, ela é um discurso que produz o bem e o mal. Né? Filósofos condenaram pessoas, né? Filósofos na Idade Média, por exemplo, teólogos, né? É, o jurista que de algum modo trabalha dentro dessa estrutura textual também condena. Então não é assim também que a falta de rigor é algo, tudo bem, eu estou escrevendo só, é meu texto, sim, mas isso é perigoso, no certo sentido, né? Então o Porchat vai afirmar, então, desse método Goldschmidt, apesar da gente usar,
Ele não resolve esse problema, ou apenas resolve pontualmente, mostrando, na verdade, quando uma estrutura é totalmente falha. Ele é um instrumento de leitura, é isso que eu queria que vocês tomassem esse método como um instrumental de leitura, um instrumental muito potente, tá, de leitura. Mas quando você quer escolher uma perspectiva metodológica de pensamento, quando você quer escolher um modelo para pensar uma questão, aí realmente o método estrutural não ajuda. Tá? Não ajuda porque ele se põe como um outro método, ele é um instrumento de leitura. Ele serve para ler vários tipos de texto. Aí vocês também já perguntaram se algum tipo de texto escapa à leitura estrutural? Eu acho que sim. Mas escapa, e exatamente por escapar, isso também é estrutural. É a estrutura do texto que faz isso. Né? E essa questão também, como a gente vai ver, de como escolher, vamos dizer assim, dentro dessa dimensão de estruturas sistêmicas de dizer a verdade, que são internas à forma filosófica, como escolher onde é que a verdade está se expondo. É um problema também que a gente vai ver com Hegel, Introdução à História da Filosofia, que é uma apresentação de um curso de História da Filosofia na Universidade de Heidelberg, de 1816, essa palestra, e que ele vai ter que justificar o porquê História da Filosofia é filosofia. Porque, na verdade, a História da Filosofia pode ser simplesmente uma espécie de panorama externo a todos os sistemas, e que não é nem um pouco filosófico, porque se todos os sistemas dizem a verdade, cada um diz uma verdade, e a verdade é uma, ou todos esses sistemas se excluem, e, portanto, eles são, do ponto de vista da filosofia, inúteis, ou, de algum modo, essa verdade é a mesma. E se ela é a mesma, como é que os sistemas são vários? Então, é um pouco uma questão que o Hegel vai tentar mostrar, ele vai equacionar esses dois movimentos, né? Obviamente com o modelo, que é um modelo de exposição hegeliana, que história da filosofia e filosofia são a mesma coisa, exatamente porque são o desdobramento, a palavra que ele usa é extrinsicar-se, depois a gente vai saber que palavra é essa em alemão, é um desdobramento para fora do conceito que se desdobra temporalmente de uma geração a outra, ou de um filósofo a outro. Então, cada sistema produz uma verdade, são sempre a mesma verdade, sendo também várias, mas é um problema realmente que Hegel vai tentar dar conta do ponto de vista hegeliano, o próprio Goldschmidt critica esse ponto de vista, enfim, um filósofo sempre critica o outro, enfim. Mas é uma questão do Kant, né? O Kant diz que em todas as outras ciências as pessoas de alguma forma vão entrando em acordo e caminhando. Na filosofia nunca. Isso vale até para reunião de colegiados. Você nunca chega a um acordo, nunca. Né? Assim, aquilo que parece óbvio para um não é para o outro, enfim. Mas voltemos à estrutura do resposta à pergunta com esclarecimento. O primeiro movimento do texto que eu encontro é exatamente aquele posto pelo título. E o Kant meio que, ao invés de construir todo o seu texto em torno dessa pergunta, ele responde essa pergunta, no certo sentido, de maneira quase que abrupta. Ele diz que, a princípio, pareceria assim, que todo esse texto vai se construir para responder essa pergunta. Não, ele diz isso logo de saída. Esclarecimento é quando o homem sai da sua menoridade. E aí ele vai explicar o que é sair da menoridade. É quando o homem assume a sua própria capacidade racional, a sua própria liberdade de pensar, portanto, de pensar por si mesmo, que é o que a gente chama de autonomia, no sentido kantiano, dar normas para a sua própria atuação, e não são quaisquer normas, são normas que são racionais e, portanto, elas vêm exatamente do bom uso da racionalidade, que é a mesma para todo mundo. Então, portanto, nós sabemos que essas regras, elas, assim que elas são postas em escrutínio pela própria racionalidade, elas vão se tornando autoevidentes como normas que eu ponho para mim mesmo, mas sair da menoridade, portanto, diz Kant, é saper e aude, é ousar saber. Ousar saber é escapar, portanto, da tutoria, é não ser tutoriado, é não ser, portanto, menor no sentido tutelado, obrigado. No sentido de ser de menor, né, como a gente fala, né? É exatamente nesse sentido de você tomar para si as rédeas do seu próprio pensamento. E aí ele vai discutir um pouco essa questão da menoridade. Na verdade, a menoridade é aquilo que na sociedade se põe como uma espécie de segunda natureza, porque nós somos tutelados pelo Estado, pela igreja, pela medicina, pelas grandes faculdades, pela medicina, pelo direito, pela norma jurídica, nós somos tutelados, né? E nós, muitas vezes, porque isso se torna uma segunda natureza, no sentido de que isso se torna quase que
uma estrutura confortável, né? Você entra muito facilmente nessas regras, você não põe essas regras em questão. E ele vai dizer, mas qualquer pessoa que ousar saber, e aqui ele vai falar de uma questão que parece absolutamente machista, e não vou dizer que não é, mas que está dentro do questionamento inicial do texto, que é um texto sobre o casamento, ele vai falar que mesmo a mulher, então ele está dizendo, por que as pessoas podem se casar no civil? Sim, mesmo a mulher, se ela for deixada à sua própria sorte, ou seja, se for permitido a ela liberdade, e essa é a única coisa que é necessária ao esclarecimento, uma pessoa livre necessariamente se esclarecerá, é porque ela vai passar a usar a sua racionalidade. Se a mulher for deixada na sua própria liberdade, ela vai se esclarecer, ela vai aprender, ela vai deixar de ser aquele gado doméstico, aquela pessoa que, vocês sabem, passava das mãos do pai para as mãos do esposo e depois para as mãos dos filhos. Ela nunca era maior de idade, que é um pouco um conceito que parece kantiano e antiquíssimo, mas não, é um conceito que vigorou muito tempo no sistema jurídico, né? A mulher, ela dependia do marido para fazer quase tudo, né? O marido deixava ou não. Vocês estão vendo essa questão do Afeganistão, depois se vocês quiserem discutir isso, enfim, também é um pouco uma questão que vem esbarrar nesse problema, né? Então o Kant fecha esse primeiro movimento dedicado ao esclarecimento, dizendo que é como ousar saber, que é ousar saber, e ele usa o exemplo, portanto, da mulher, que o único elemento que é necessário para o esclarecimento é a liberdade. Qualquer pessoa racional vai se desenvolver, vai se esclarecer, vai ousar saber, vai errar por si mesmo, vai aprender, portanto, se for deixada nessa liberdade. Então, com esse primeiro movimento, ele termina essa explicação do que é esclarecimento. E, portanto, ele diz, sim, num certo sentido, entre aspas, sim, o casamento pode não ser civil, porque mesmo as mulheres, elas pode ser simplesmente civil, porque mesmo as mulheres não precisam necessariamente de uma tutela externa. Isso é muito interessante, gente. Eu estou lendo um outro autor, eu falei para vocês, já que é o Jean Gerson. Estou lendo, não, tá? Já li, né? Mas não estou lendo, assim, ai, que coisa legal, né? Mas que ele é um autor do século XV, e ele tinha toda uma questão em torno das mulheres que escreviam e das mulheres que eram profetisas. E aí toda a questão é, as mulheres podem ou não falar, né? Falar fora da estrutura do que era o lugar da mulher. E aí ele chega um pouco a uma conclusão que é muito interessante se a gente for pensar dentro dessa questão do Kant. Ele diz, a gente não tem que se preocupar com o que a mulher escreve ou o que a mulher pensa. A gente tem que se preocupar com os maridos e com os seus confessores. Porque é o confessor da mulher que deve ser instruído, porque é ele que leva a mulher. A mulher, ela é uma criança grande. Então percebam um pouco essa estrutura, que é exatamente o que o Kant está colocando em jogo. Aqui não. Não são os confessores, não é a igreja, não é o Estado necessariamente que precisa ser sempre o instrutor, vamos dizer assim, o tutor dessas pessoas. Então, com esse primeiro movimento, nós temos a impressão de um Kant revolucionário. Vamos, liberdade, e todo mundo vai fazer o que quer. Mas aí ele frustra essa nossa posição no segundo movimento, no início do segundo movimento do texto, quando ele diz que essa liberdade ela não está implicada numa ideia de revolução ou de desobediência civil. Ao contrário, ele diz que uma revolução ou uma desobediência civil, ou a quebra total das regras, ela muitas vezes leva essa população que foi inflamada por esse elemento revolucionário a simplesmente romper com um grilhão para colocar outro no lugar, para colocar outro sistema também de tutela no lugar, porque essa população que rompeu, vamos dizer assim, da forma prática, da forma, vamos dizer assim, no seu tempo de vida, no aqui e agora, essas estruturas não chegou a pensar em outras estruturas. Então, ele diz assim que apenas trocamos, portanto, aquele que conduz o cabresto, que é o que ocorre, às vezes, até para o pior. Você põe uma pessoa pior no lugar. Podemos, então, ter uma espécie de impressão de um Kant absolutamente reacionário, né? Então, ele diz, sim, todo mundo se esclarece, mas desde que obedeça, desde que você não rompa as questões, enfim. Mas aí, nesse segundo movimento, que já a partir dessa definição de esclarecimento que ele construiu na primeira parte do texto, ele põe uma questão fundamental. Ele vai equacionar
duas jurisdições da racionalidade. E esse é um ponto central, que, aliás, é geralmente um ponto da prova. Ele faz uma distinção entre dois modos de usar a razão, de operar a razão. Existe um modo de operacionalizar a razão, de lidar com a racionalidade, que é o modo privado. Esse modo privado, ele pode ser aproximado àquela ideia do homem no seu tempo de vida, que está no outro texto, Ideias para uma História do ponto de vista cosmopolita. O homem no seu tempo de vida, ele vive segundo regras que são históricas, que muitas vezes são contingentes, que muitas vezes ainda estão em elaboração. Portanto, esse homem, no seu tempo de vida, ele não tem essa dimensão da racionalidade completa, que vai de uma geração a outra. Portanto, o homem privado, essa razão privada, é a razão do homem, isso que é estranho, quando ele está numa função pública. Parece estranho para nós, a palavra em alemão não é a mesma. O funcionário público, ele exerce uma razão privada. Em que sentido? Ele exerce uma razão, uma racionalidade, que é a racionalidade de um homem no seu tempo de vida e nas estruturas que ele vive. Por exemplo, então, a ideia, eu, Priscila, professora da Universidade de Brasília, eu respondo a estruturas que são temporais, que são sociais. Por exemplo, existe um currículo, e esse currículo não foi pensado por mim. Esse currículo pré-existe. Esse currículo tem ementas. É claro que existe liberdade de cátedra, mas ainda assim a gente é regulado pelo MEC, por várias instâncias que são históricas. E dentro daquilo que eu estou fazendo aqui na universidade, evidentemente, eu respondo a essas instâncias. Eu não posso chegar aqui e falar, não, eu acho que a gente não deve estudar a história da filosofia, a gente vai dançar, a gente vai cantar. Sim, posso, sim, desde que depois eu me justifique, mas eu não vou fazer isso. Então, exatamente essa questão, nesse nível, eu sou uma razão privada, porque eu sou a razão empregada no meu tempo histórico. Agora, do mesmo modo, vai dizer Kant, como razão pública, que é a razão que fala em relação à humanidade, não mais em relação ao seu tempo, eu, como professora Priscila, tenho a obrigação, o dever de dizer o que eu acho do currículo, das regras do MEC, para um público de letrados. Então, eu obedeço do ponto de vista privado, mas eu critico do ponto de vista público, do ponto de vista em relação à humanidade, que é o ponto de vista que o Kant vai dizer dos eruditos. Então, ele faz essa distinção entre uma racionalidade, que é uma racionalidade de uso histórico, local, e que, portanto, pode viver segundo algum tipo de coerção, porque essa coerção muitas vezes foi construída historicamente, que é um pouco aquilo que eu falei para vocês do Rousseau, né? O Rousseau, quando perguntaram para ele da Constituição da Polônia, ele disse: olha, a Polônia é um estado histórico, ela tem um lugar no mundo, ela já tem uma dimensão. Eu não posso aplicar um modelo ideal, que é o modelo do contrato social. Eu adequo o modelo ideal ao modelo real. Então, é um pouco isso que o Kant está dizendo. O homem, no seu tempo de vida, ele vive uma sociedade que tem um tempo e está num determinado estágio. Mais ou menos aquilo que a gente viu no Ideias de um ponto de vista cosmopolita, né, que a história ela vai atritando um modelo a outro e melhorando esses modelos. Só que eu estou em um determinado momento desse ciclo histórico que eu não vejo completamente, porque eu estou imerso no meu tempo histórico. Então, Kant diz ser necessário fazer essa distinção. Ele escapa um pouco à proposta da leitura estrutural, exatamente, retomar essa ideia, o texto Ideia de uma História Universal de um ponto de vista cosmopolita, porque realmente eu estou pegando alguma coisa externa. Mas os dois textos conversam muito nesse sentido. A história individual e a história da nação são diferentes da história da espécie e da história da humanidade. Então, são questões que aqui também são distintas na jurisdição da própria racionalidade, no uso da racionalidade. Quando tratamos da história individual, por exemplo, do ponto de vista da Prússia, o Kant é um funcionário público, né? Ele é um funcionário da universidade. Temos de pensar nessa história como construída pelos séculos, referindo-se ao seu tempo, que tem as suas disposições, que tem as suas heranças. Nesse caso, a legislação, e ele diz, né, na questão do texto, que ele está falando da legislação do casamento, depois ele diz mais para frente, você pode raciocinar o quanto quiser, mas obedecer, né? Obedeça à lei tal como ela está instituída.
Nós encontramos essa determinação do ponto de vista de um ponto da história e nós obedecemos esse ponto de vista da história. Então, Kant afirma, então, que a razão privada é a razão do homem em seu tempo histórico, a razão do homem enquanto funcionário de uma estrutura, que é um pouco aquela teoria do dente da engrenagem, né? Eu sou só uma engrenagem de uma estrutura da qual eu não posso escapar, né? Mas não é exatamente isso, tá? O homem, no âmbito privado de sua racionalidade, deve obedecer, e Kant diz radicalmente em O Conflito das Faculdades, inclusive ele terá de responder por isso, dado que o sobrinho de Frederico II, esse texto todo que vocês estão lendo aqui, é dedicado ao Frederico II como um déspota esclarecido. É um homem que, apesar de conservar a legislação do país da Prússia, ele dá uma ampla liberdade para os eruditos pensarem, a mais plena liberdade de pensamento, desde que você respeite os limites do que está instituído. Mas o sobrinho do Frederico não é exatamente tão esclarecido quanto o Frederico. Então, no ponto, quando ele está no poder, ele acusa o Kant, o Frederico, de doutrinar os seus alunos em sala de aula. E o Kant responde que, do ponto de vista privado, enquanto funcionário da universidade, portanto funcionário da Prússia, ele sempre prezou pela ementa, pelo currículo, por seguir os manuais, etc, etc. No entanto, Kant diz que escreveu seus livros do ponto de vista da razão pública, enquanto filósofo. Então, ele faz essa distinção. E eu vou ler a carta do Frederico Guilherme, que é a carta que ele escreve para Kant. Isso ele escreve em 1794, anos depois desse texto do Resposta à Pergunta o que é Esclarecimento, que é de 1783. E aí o Frederico Guilherme escreve para o Kant. Frederico Guilherme, pela graça de Deus, rei da Prússia, etc, etc. Antes de mais, a nossa graciosa saudação. Digno e muito erudito, caro súdito. Então, você, antes de tudo, não é Kant, você é meu súdito. A nossa suprema pessoa, é meio ridículo, né, para jogador de futebol, né, fala em terceira pessoa. A nossa suprema pessoa constatou já há longo tempo, com grande desgosto, que fazeis um mau uso da vossa filosofia para deformar e degradar as doutrinas capitais e fundamentais da Sagrada Escritura e do cristianismo. Então, Frederico Guilherme está acusando Kant de usar a cátedra para doutrinar os seus alunos, né? Enfim, isso é um elemento de que a filosofia é acusada desde sempre, né? De que a filosofia, porque ela é essa disposição do pensar, né? Ela se põe sempre como contra as estruturas. Logo, então, Frederico Guilherme II diz a Kant que este faz mau uso da sua razão pública. E Kant responde. Kant responde porque ele já era o Kant, tá? Então ele pode responder assim para o seu senhor. Enquanto mestre da juventude, e tanto quanto entendo, jamais interpolei, ou me foi possível interpolar, em lições acadêmicas, uma apreciação da Sagrada Escritura e do cristianismo. E o que já demonstram os manuais de Baumgarten, que tomei com base. Eu tomo os manuais que são aqueles instituídos pela Prússia, os do Baumgarten, o bom filósofo analítico Baumgarten. Depois ele vai falar desse cara. Os únicos que poderiam ter relação com semelhante exposição. Neles não se inclui sequer um título que se refira à Bíblia e ao cristianismo, enquanto filosofia pura também não poderia incluir. Kant diz valer-se, portanto, dos manuais estabelecidos pela nossa universidade e jamais usar sua cátedra para contrariar aquilo que era a instrução geral da sua sociedade. Não, primeiro porque isso não está lá no manual. Mas ele diz, e vale notar que a correspondência citada, datada de 1794, muito posterior, e nesse meio tempo, o despotismo esclarecido do qual Kant tanto se avora nesse texto do Resposta à Pergunta que é Esclarecimento, o grande século de Frederico, né, ele fala, o grande século, o século luminoso de Frederico, já não é mais assim, né, o Frederico Guilherme não é exatamente como o tio, mas Kant diz, então, em suas cartas, que em seus livros pode escrever o que quiser, porque em seus livros ele está agindo com uma razão em relação à espécie humana, ele está se voltando, portanto, para uma comunidade de eruditos, ele não está doutrinando ninguém. E a sua racionalidade filosófica que age, isto é, a racionalidade que opera em uma espécie de comunidade dos eruditos, dos homens que pensam. E aí a gente pode perguntar, quem são esses homens que pensam? E aí é uma outra questão que a gente vai ver mais para frente. Exatamente, parece uma coisa meio idealista, né? Primeiro os homens pensam e depois esse pensamento desce ao chão. Depois a gente vai ver que isso vai ser radicalmente invertido
numa herança kantiana que vai passar por Hegel e chegar em Marx, né? Porque aqui a ideia é assim, a gente fica pensando a universidade como uma espécie de bolha, vamos dizer assim, experimental, e a gente pensa aqui na universidade questões tal que não podem ser voltadas imediatamente para a sociedade, mas podem vir a ser. Então é uma ideia um pouco de que os eruditos podem vir a mudar o mundo. Então, do ponto de vista da razão privada, contudo, o imperativo é outro. E Kant diz, em resposta à pergunta que é esclarecimento: raciocinai tanto quanto quiserdes, e sobre qualquer coisa que quiserdes, mas obedecei. Então, você pode ser. E essa é uma questão bem interessante. Você, como médico, o atual, inclusive, você, como um médico, dentro de uma estrutura na estrutura jurídica que nós vivemos, a eutanásia é um crime. Agora, você não pode cometer a eutanásia enquanto médico, enquanto razão privada. Agora, como erudito, você pode ter toda uma justificativa, inclusive científica, e de estudos que você está fazendo sobre a possibilidade, sim, de um dia você estabelecer essa ideia de eutanásia, por exemplo. Então, é um exemplo clássico, é um exemplo que a gente pode trazer para a nossa época. Ou, recentemente, isso foi recente, né? Tinha um professor lá da Unifesp que estuda as possibilidades de uso da maconha, né? Enfim, óbvio, eu não posso, né, fumar maconha, porque isso é proibido por lei. Agora, do ponto de vista dos eruditos, eu tenho necessariamente que ter o direito de estudar. Então, são duas coisas, né? Então, o privado, então a razão do homem no seu tempo de vida, e a razão do erudito. E aí dá uma certa impressão, num certo sentido, nesse momento do texto, então, que nós ficaríamos num certo dilema, né? Qual seria esse dilema? Então, quer dizer que você vai obedecendo e pensando. Então, parece que tem duas dimensões, e essa dimensão do pensar ainda é voltada apenas a esse universo dos eruditos, né? Dessa erudição, parece também que você cria uma espécie de cúpula, e todo mundo ali fica subalterno, enfim. Então, dá essa impressão também que, enquanto razão privada, eu só obedeço e vou obedecendo, enquanto eu penso uma coisa, mas eu faço outra. Não é exatamente isso. Kant diz claramente, estou dizendo isso porque essa estrutura de pensamento foi muito usada, inclusive como justificativa depois do nazismo. Né? Não, eu era só um dente da engrenagem, eu não sabia, eu só recebia ordens, etc. O que Kant vai dizer é que não é exatamente assim, porque ele diz: você pode obedecer, você pode ter um certo nível de coerção, uma sociedade pode ser coercitiva no limite da sua historicidade, porque você não pode simplesmente romper todas as regras de repente. Por exemplo, essa questão do casamento. Todo mundo casa quando quiser. Assim. Não sei se a sociedade já tá madura para isso pode não ser bom, tal. Essa é uma ponderação. Só que ele mesmo diz, no momento em que uma época colocar a próxima geração em um risco de obscurantismo, num risco de não se esclarecer, num risco de não continuar o processo de esclarecimento, aí o crime que se levanta não é um crime histórico, um crime dentro de uma sociedade, é um crime contra a humanidade, é um crime de lesa humanidade. Por quê? Porque aí ele volta um pouco àquela estrutura que a gente leu no outro texto, porque é próprio da espécie humana, e a natureza colocou isso na espécie humana, que ela tem a tendência natural de se esclarecer. É um pouco o que está lá também no Ideias do ponto de vista cosmopolita. Então, é uma espécie de crime de lesa humanidade. Então, você tem dois também sistemas de julgamento. Você tem um julgamento que é o julgamento interno à dimensão privada da vida, mas você tem esse modo de julgar que é num outro patamar, que é um modo de julgar em relação à humanidade. Ele poderia ter respondido isso para o Frederico Guilherme. Você está colocando a próxima geração em perigo de obscurantismo. Você está rompendo a regra da própria natureza humana, que é que nós devemos sempre entregar para a próxima geração possibilidades de superar-nos, vamos dizer assim, no pensamento kantiano, do ponto de vista do esclarecimento. E aí ele põe uma outra questão, que é a outra pergunta do terceiro movimento. Nós somos esclarecidos? Ele vai dizer, não, nós estamos em processo de esclarecimento. Isso é muito importante para mim, e eu queria só
retomar uma questão que eu coloquei um texto lá para vocês, exatamente dessa dimensão da história no iluminismo francês e na Aufklärung alemã, tá, embora a gente já tenha feito um pouco essa distinção, que é um pouco essa questão de como é pensada a história. E, porque depois a gente vai ver isso também no texto do Adorno. Então, é óbvio, nós estamos dentro de uma ideia de progresso, essa ideia vai ser criticada, essa ideia surge do modo como nós pensamos o progresso no iluminismo, parece que Condorcet é um dos primeiros a usar a noção de progresso tal como nós pensamos. A noção de progresso carrega, assim, no seu bojo, uma espécie de laicização do tempo cristão, que é o tempo escatológico, que é esse tempo de uma redenção, que é um pouco que está desenhado aqui na humanidade kantiana, é uma humanidade do ponto de vista laico, né? Não está falando de Deus, nada disso, mas é como se a própria estrutura da humanidade estivesse inscrita na natureza humana mesmo, para nos levar para o melhor, para esse horizonte do melhor, que é a noção de progresso. Então, dá uma espécie de impressão de que é uma história meramente teleológica ou escatológica, no sentido simplesmente de você inverter o polo religioso para um polo laico, como se você pegasse o tempo religioso e transformasse esse tempo num tempo laico. E a questão que o Adorno vai colocar, e que também eu acho que é muito clara em Kant e em todos os outros autores que trabalham com essa noção de história, Rousseau e Voltaire, é a noção de que há uma ação humana também, uma deliberação humana, que pode pôr em risco essa, essa progressão. Portanto, é uma história aberta à constituição humana, à ação humana. E eu trago um pouco isso comparando os outros dois autores, o Rousseau, que vocês leram, que pensa sempre nessa ideia de uma espécie de degradação da natureza humana. Então, a natureza humana ela vai se desnaturando. Então, você tem uma espécie de história que vai para o pior. E a ideia do Voltaire, está tudo naquele texto que eu coloquei para vocês lá, em que cada ciclo se soma a um outro ciclo e nós vamos construindo o melhor. Então, uma noção de história para o Voltaire que vai para o melhor e uma noção de história em Rousseau que vai para o pior. Só que nos dois casos, em Voltaire e em Rousseau, isso não está dado. Isso pode ser controlado por ações humanas. Por exemplo, no caso do Rousseau, se eu construir, como ele faz com a Constituição da Polônia, constituições ou leis que impeçam, de algum modo, que controlem essa desnaturação. Então, existem legislações ou construções humanas, ou Estado como construção humana, se vocês quiserem, que podem agir sobre essa constituição natural que parece que vai para o melhor ou para o pior. Então, Kant retoma a mesma questão. Uma época não pode condenar a próxima à obscuridade, ao obscurantismo. Uma época não pode ser um entrave ao pensamento. Quando percebemos que o que está sendo colocado em nosso tempo histórico condenará a próxima geração a um patamar inferior ao nosso, a menos liberdade do que aquela que nós temos, a um esclarecimento, a um déficit de esclarecimento, que é uma espécie de baixa naquilo que nós estamos em crescendo, então, nesse momento, a bandeira da ilegalidade moral se levanta. Aí a razão privada não pode mais dizer que não, mas a razão privada, enquanto razão privada, eu obedeço. Aí não, aí nós estamos num outro patamar de julgamento. E esse patamar de julgamento é superior. Ele vai dizer, eu vou pegar simplesmente um exemplo aqui, enfim, que não é um exemplo dele, mas enfim, por exemplo, o adultério era crime passível de morte, né? Assim, eu lembrei do filme lá dos Amantes Crucificados, que é um filme do Mizoguchi, que é assim, os amantes eram crucificados, então, enfim, é um filme muito bonito, mas o adultério era punido com crime. Hoje em dia, a gente acharia isso um certo obscurantismo, mesmo uma pessoa religiosa, eu acredito, né? Então, num certo sentido, o que aconteceu? O pensamento foi elaborando novas legislações que são capazes de dar conta, de pensar as estruturas do casamento, as estruturas da família, fora dessa coerção enorme. Então, para o Kant, se você está numa sociedade em que o adultério é crime, ok, o adultério é crime. Só que você, como erudito, tem que poder pensar que
existem outras formas de lidar com esse problema, até chegar numa outra sociedade como a nossa, por exemplo, em que nós nem sequer temos isso como um problema, percebe? Então, o que aconteceu da época de Kant para a nossa? Nós nos esclarecemos, percebe? Assim? E o que aconteceu com a coerção? Ela perdeu força. Né? Então, um pouco essa questão também, que ele vai mostrar no final do texto. Vai existir um momento em que esse pensamento erudito, ele volta-se para a sociedade, volta-se para a praxis. E aí essa sociedade se transforma, não como se transforma a partir de uma revolução, mas ela se transforma porque ela se esclarece, percebe? Então, Kant indica, talvez, que não devamos pensar apenas como racionalidade privada, que se volta ao seu próprio tempo histórico, mas como uma racionalidade pública da espécie, né? Essa racionalidade em grande. E quando uma racionalidade, a privada, é equacionada a outra, ele é claramente a racionalidade privada, ela é subordinada a essa racionalidade que tem vistas à humanidade. Então, não existe a possibilidade de inverter essa questão. Isso é claro no texto kantiano. Se eu colocar Priscila, no futuro, diga. perguntaram aqui no chat, acho que você não viu, em que livro Voltaire trata mais dessa questão da história em direção ao melhor? Tem é a época de Luís, deixa eu achar aqui, peraí, rapidinho. Não está traduzido totalmente, tá? Mas ele trata disso em vários lugares. Ele tem o dicionário, que ele vai tratar dessas questões, mas deixa eu achar aqui, peraí. Eu já pego para você. Na verdade, eu coloquei lá para vocês um texto, que é um texto que vai falar um pouco dessas questões. Ó, aqui, o texto do Voltaire. Tem um texto dos Pensadores, né, e que é o texto, são trechos desse dicionário dele, e tem o Século de Luís XIV, que é exatamente aí nesse texto que ele vai falar sobre essa questão da história, né? Essa história, o século brilhante de Luís XIV e como essa história é a história do melhor. Mas ele fala isso, ele trata dessa questão em vários outros momentos dos textos dele. Por exemplo, ele vai falar, por exemplo, da Inglaterra, as cartas inglesas, né, que ele vai falar sobre a Inglaterra. Ele vai falar que os ingleses são um povo esclarecido porque eles podem ir para o céu pelo caminho que eles escolherem. Por exemplo, que está falando a tolerância religiosa inglesa louvável. Isso faz com que o comércio seja brilhante. Então, ele vai colocando essas questões também, sabe? De quanto mais tolerância, quanto mais esclarecimento, mais o comércio é brilhante, mais as sociedades elas se transformam em suntuosas. É o contrário exatamente do Rousseau, tá? São sociedades que vão crescendo. Isso não significa que uma época não possa recair numa miserabilidade, por exemplo, quando se perde exatamente esse elemento de tolerância, por exemplo. Ele vai falar disso várias vezes. Voltando aqui só para terminar, realmente, porque daqui a pouco eu tenho que ir lá a outra aula. Algo, então, como uma espécie de hierarquia entre os usos da razão, que põe a razão pública, a razão em relação à humanidade, acima dos elementos privados, quando se põe a questão em relação à humanidade como um todo. Então, aí sim é um crime contra a humanidade, não é um crime, portanto, na Prússia, um crime local, é um crime geral. Isso foi muito usado, esse tipo de estrutura, para se pensar o direito para além das constituições nacionais, um direito cosmopolita, um direito nacional, um direito humano, nesse sentido, né? É claro que Kant espera que no futuro a universidade o leia, que se possa tratar das Sagradas Escrituras da forma como você quiser, mas não compete a ele, como razão privada, operar essa mudança no âmbito da sua sala de aula. Compete-lhe, no entanto, escrever livros que vão mover essa possibilidade numa próxima geração. Então, nesse terceiro movimento do texto, a pergunta, então, muda. E é isso que eu acho que é interessante nesse texto. Se antes que eu te perguntava o que é esclarecimento, e ele responde essa pergunta quase de uma forma banal, é sair da minoridade. E não é
Aí você fala assim, mas só isso, aí não é o ai. Ele meio assim, ele dá meio de barato, né? Aí a pergunta que ele acha que deve ser colocada, na verdade é uma pergunta que se põe nesse terceiro movimento, seríamos hoje esclarecidos, de modo que podemos ousar saber aqui e agora? A resposta fornecida pelo filósofo nos dá a abertura para examinarmos aquilo que vai aparecer em Hegel. Então dá a deixa para Hegel. Não somos esclarecidos, estamos em processo de esclarecimento, e esse processo é uma ordem da natureza humana. A natureza humana deixada livre, sem nenhum tipo de entrave, de obscurantismo, não é livre porque não tem leis, é livre porque ela não sofre com esses entraves do obscurantismo. Se ela for livre para pensar racionalmente, ela necessariamente apontará para a emancipação. Necessário. Até as mulheres, as crianças, todos vão se emancipar. É pela própria natureza humana que esses entraves à emancipação, eles aparecem como crime contra a humanidade. Temos, então, 3 movimentos do texto. O primeiro movimento, em que ele responde à pergunta, que é esclarecimento. Depois ele passa a questão dessa dupla temporalidade da jurisdição racional, que é a temporalidade no tempo de Frederico, né, assim, e essa temporalidade em grande, em vistas à humanidade, em vistas à espécie. Né? E ele coloca depois a questão de quem são os eruditos. Podemos ver no texto que somente os eruditos devem pensar. Então, quem são esses eruditos? É uma questão que eu acho bem importante, porque, num certo sentido, também vocês podem ler aqui não só um elemento idealista, mas também um elemento elitista, né? De que alguns pensam e outros não. Né? E esse pensamento que conduz o mundo, ele se conduz, vamos dizer assim, por uma espécie de casta que sobrevoa a história e não atrita a história, mas é exatamente o contrário que aparece no outro texto, né? Que, na verdade, aquilo que eu sei racionalmente só vem a ser real quando penetra na história. Não sei se vocês se lembram disso. Isso também a gente vai ver depois como Hegel vai trabalhar essas questões. Sem desprezar, então, essas objeções, podemos considerar que a universidade e os demais espaços de pensamento são exercícios dessa liberdade que se põe acima mesmo das regras da sociedade. Na universidade, então, você poderia exercitar essa liberdade com um grupo de eruditos, não na sala de aula, mas com um grupo de eruditos, então, num congresso, num colóquio, numa fala erudita. E a modificação social, ela viria a posteriori desse experimento, vamos dizer assim, de experimento controlado, né, pela razão. Os eruditos, portanto, integrariam uma espécie de bolha na qual é necessário pensar livremente para experimentar a liberdade que virá, nesse sentido. Né? Então, essa ideia de que há essa concepção da liberdade, mas ela não pode ser tomada assim de chofre, né? Ela tem que se construir. Por isso nós estamos em processo de esclarecimento. Um padre deve seguir as regras da igreja, mas ele tem que discutir com os seus pares, com os outros padres, se essas regras são ou não de acordo com a humanidade, se elas são ou não boas regras. A mesma coisa em relação ao filósofo, ao médico, a todo o erudito. Essa é, então, a minha leitura que eu proponho do texto, desses 3 grandes movimentos, tá? Então, que é o primeiro movimento em que Kant põe essa resposta do que é esclarecimento. O segundo movimento em que ele articula, vamos dizer assim, 2 momentos da racionalidade humana em relação a esse processo de esclarecimento. Um momento em que é articulado no seu tempo de vida, no seu tempo histórico, no seu tempo antropológico, e um outro tempo que é voltado a uma temporalidade em grande, que é a temporalidade humana. E depois ele volta a equacionar essas 2 racionalidades, colocando essa racionalidade que tem vistas à humanidade como hierarquicamente superior a uma racionalidade privada, muito embora eu haja pela racionalidade privada, que pode vir, num futuro, a mudar, inclusive, a própria coerção privada das sociedades. Então, ele põe essa questão como superior. Então, essa questão que eu acho muito interessante, depois o próximo texto que a gente vai ler, e vocês já podem começar a ler, que é esse Introdução à História da Filosofia do Hegel, ele num certo sentido, se põe exatamente nesse entrave, nessa encruzilhada que o Kant cria. Existe uma racionalidade, ela funciona no seu tempo histórico, ela tem as suas disposições racionais e, portanto, se ela for deixada livre, ela vai se desdobrar,
e a racionalidade, ela tem regras, então não é a minha e a sua, elas chegam a acordos, enfim, ela tem objetividade, só que ela se desdobra no tempo. E essa temporalidade da racionalidade é exatamente o problema que vai aparecer para Hegel, como a filosofia ela se dá na história. E é uma questão que Kant não resolve. Inclusive, uma das críticas que se faz à epistemologia kantiana, a teoria do conhecimento kantiano, é que a racionalidade ela não explicita a gênese dos seus próprios conceitos. Entendem? Ela não explicita como as categorias são construídas. Ela dá como se essas categorias estivessem prontas. E é exatamente esse problema que vai aparecer para Hegel no próximo texto que a gente vai ler. Vocês têm algumas milhões de questões. O texto do Hegel, tá? Então já vou falar aqui para vocês. A gente estaria agora na página 6, na aula 6. Aí a gente tinha a aula 7, a aula 8, a aula 9, a aula 10, porque eu sei que não é um texto assim super palatável, é um texto difícil, então a gente vai ficar um tempo nesse texto. Então a primeira vez que vocês forem ler esse texto, provavelmente vocês vão querer trancar o curso. Não tô brincando, tá? Mas ele não é um texto assim, tipo, ai, que texto legal. Uau, entendi tudo, mas a gente vai colar no texto e entender como ele se desdobra. Então, a gente vai fazer uma leitura estrutural rente ao movimento interno do texto, que é esse movimento dialético que mostra exatamente como a verdade vem a ser se colocando no tempo. O termo que está lá no texto, na tradução, é extrinsicar-se, ou seja, é pôr-se para fora. Então, ele põe-se para fora no tempo para vir a ser uma outra coisa. De como fazer. Não, a leitura estrutural, esse meu modelo, que é o do Kant, seria em 3 grandes movimentos. Tá? Enfim, então, 3 grandes movimentos que mostram como ele sai de um ponto e chega em outro. Você pode seguir a paragrafação. O problema é que a paragrafação desses textos traduzidos nem sempre é a mesma paragrafação original. Tá? Inclusive porque o parágrafo é interno a uma regra da língua, né? Assim, vocês já viram parágrafos de italiano, são páginas, assim. Se bem que eu faço os parágrafos assim, né? Aí uma vez eu lembro de uma tradutora do italiano dizendo para mim, não, mas em português não dá páginas e páginas. Eu falei, por que não? Eu faço. Enfim. Mas a paragrafação é interna a uma regra da língua, mas o parágrafo, ele é um núcleo, vamos dizer assim. Fala, Iriane. Oi, boa noite, professora. Boa noite. É porque eu fiquei pensando, você iniciou falando sobre a tradução, né? E depois você falou do termo, da palavra erudito, que Kant fala que isso caberia aos eruditos, né? E que teria essa elitização, a gente poderia ler dessa forma, né? E aí, no texto que eu li, a tradução, se eu não me engano, usava mais a palavra sábio, né? Isso. E eu me lembro que quando eu li sábio, eu pensei exatamente nisso. Eu falei, sábio é melhor do que o intelectual ou erudito, porque sábio pode ser qualquer pessoa. Assim, pensando não necessariamente uma pessoa que tenha estudo, né? Agora eu fiquei pensando assim, no original, da mesma forma como a palavra esclarecimento, ela não é a palavra ideal, existem várias palavras. Eu vou te colocar aqui qual que é a palavra em alemão, né? Então, qual seria a ideia do Kant mesmo? Qual seria? A de sábio ou a de erudito? Então, a palavra é Gelert, tá? Assim, e eu vou até te falar para você que existe muito debate sobre isso. Qual seria a melhor tradução para erudito, sábio, estudioso? Eu vou até falar para vocês assim que a gente fez um livro que não tinha nada a ver com Kant, mas tinha a ver, que era sobre a universidade. E o primeiro texto, o segundo texto que abre o livro é exatamente um texto ele é um mestrando, na verdade, era, né, hoje em dia deve ser doutorado, que trabalha um pouco com essa questão, com a questão da palavra Gelert, como traduzir essa palavra. Porque exatamente faz uma diferença danada, né? Total, exatamente a questão. Eu vou pegar o texto aqui do menino, vou colocar aqui para vocês, tá? Joia, obrigada. Esse livro também, ai meu Deus, eu odeio
modernidade. As pessoas fazem uns títulos gigantes e depois você nunca acha, sabe? É moderno. E universidade, ai, que palavra. Ditadura, modernização conservadora e universidade. Debate sobre um projeto de país. É esse o livro. Deixa eu pegar aqui para vocês o PDF. Deixa eu pegar o título do livro, o título do texto. Na verdade, estou falando desse texto porque eu organizei e eu conversei muito com esse autor, tá? Ele chama O Público, a Universidade e a Censura. É possível matar o pensamento? Então, ele está falando, na verdade, eu vou copiar aqui para vocês o link do livro, tá? Esse é um dos primeiros textos, tá? Não sei se vai entrar. Esse livro foi feito aqui na UNB, tem texto de vários professores aqui da UNB, tá? E ele girava em torno exatamente dessa questão, que é uma questão do Kant, da liberdade do pensamento dentro da universidade. Esse livro é antigo já, ele é de 2014, eu acho, eu ver aqui, eu faço livre, não lembro. E a gente já estava discutindo, 2015, a gente já estava discutindo qual é o limite de coerção que uma universidade pode suportar e ainda ser uma universidade, que é uma coisa que eu acho que se tornou mais atual ainda alguns anos depois, né? Agora, por exemplo, né? Então esse livro fala um pouco disso. Na verdade, fala da UNB em 64, né? Depois de 64, o que acontece com a universidade, como uma universidade morre, num certo sentido, se ela for submetida à coerção. Isso não morre só o pensamento, e isso Kant é muito interessante abrir esse livro com o texto de Kant, quer dizer, não abre com o texto de Kant, tem uns outros lados, porque é um pouco essa questão, né, que o Kant põe. É possível matar o pensamento? Para o Kant, sim, desde que você interpunha um elemento de obscuridade, de obscurantismo nesse universo do Gellert. E aí esse rapaz, que é o Tumolo, acho que é o nome dele, ele vai discutir exatamente a tradução desse termo. Vou até achar aqui para vocês, eu vou ler a nota dele. Esse texto me deu muito trabalho, então eu sei bastante dele, porque ele cita Kant segundo a norma de citação kantiana, né, que é uma norma diferente da norma da BNT comum, é uma BNT adaptada. Só que o revisor não deixou, né? Aí foi um negócio meio difícil, sabe? Porque eu fiquei entre os dois, né? O revisor quis colocar no padrão, né? No padrão normal é ótimo, né? Não existe padrão. Aí essa nota dele do Gellert, inclusive, deu muito problema. Deixa eu ver se eu acho. Bom, ele vai falar de todos os textos que ele vai usar, qual a palavra que ele vai usar. Tá, mas enorme. Tá. A Crítica da Faculdade, a Hannah Arendt. E eu não acho. Bom, mas a noção de esfera pública, o uso público, que ele vai usar que se aproxima do Habermas, né? Enfim. Bom, estou aqui. Arthur Marlin traduz como na qualidade de um erudito, Gellert, que se dirige por escrito a um público em entendimento genuíno. Ele vai dizer que, então, essa tradução do Arthur Mourão, que ele vai falar, ele usa, assim, eu vou ler, tá? Mas ainda podemos ler, pouco mais adiante desse trecho, que o público de Gellert é o que o Kant considera o público no sentido verdadeiro da palavra. O uso da palavra alemã ajuda a pôr os termos da questão. Quem, afinal, é esse público tão específico? O modo como se traduz esse termo pacifica ou faz omitir detalhes históricos importantes no debate público alemão do século XVIII. Da minha opção em manter o termo no original alemão, como maneira de preservar a atenção. Então, exatamente essa questão. Não existe uma tradução, e a não tradutibilidade por erudito, por isso, por aquilo, ele faz no sentido de manter exatamente o problema. Quem é esse público? Quem é o Gellert? Quem é essa figura kantiana? E aí, eu acho que foi interessante assim, a sua ideia aí, porque mostra um pouco, concordemos ou não com a dimensão do texto do rapaz, tá? Ou como se trabalha
nessa dimensão da tradução. Exatamente essa palavra, erudito, que foi traduzida por sábio, por erudito, ou por estudioso, ela é um problema, e ela é o centro do problema. E se você não tem a possibilidade de cotejar, não só cotejar com o alemão, cotejar traduções, você fica à mercê da noção de erudito. Se você pegou erudito, vai parecer elitista. Se você pega estudioso, é menos elitista. Sábio dá aquela subida, né? Parece assim, sábio é uma coisa quase religiosa. Então, a dimensão da palavra, vocês veem que nenhuma delas é completamente sinônimo. Erudito não é sinônimo de sábio, estudioso não é sinônimo de erudito. Então, quem é esse público? Então, isso é muito interessante do texto, que faz com que o texto seja muito atual também, né? Porque a questão interna ao problema da universidade é esse, né? Voltando um pouco ao nosso tempo presente, aí fazendo um anacronismo controlado, tá? Quando o ministro da Educação vem e diz que a universidade não é para todos, ele está falando, ele está fazendo um eco a essa ideia do Kant? Estou colocando, tá? Eu não concordo, mas o que ele quer dizer com isso? Então, a gente pode puxar esse elemento que já está lá, nessa noção de um público, que é o verdadeiro público, né? Quem é o verdadeiro público? Quem são as verdadeiras pessoas com as quais eu converso? É um pouco a questão do Kant. Essas pessoas não são todo mundo? Então, são questões que a gente pode dimensionar a partir do texto do Kant. Gente, eu vou ter que sair daqui a pouquinho, porque tem a outra aula, mas vocês têm mais alguma questão? E fica gravado aqui, né? Eu também tenho um videozinho gravado que eu vou colocar lá para vocês. Vocês viram os videozinhos, né, que eu coloquei, né, lá para vocês. Então, uma leitura estrutural clássica marca os parágrafos, tá? Assim, vai colar na paragrafação, vai ler exatamente isso que você pegou, que a Iriane pegou, uma palavra, um termo, vai tentar entender como é que esse termo ele atua dentro do texto. É exatamente esse o trabalho, que é um trabalho meio de pente fino, em cada um dos termos de um texto que a leitura estrutural proporciona para a gente. Então, você não passa assim, o resumo do texto, o texto diz isso. Não, você vai mostrar como o texto diz isso. E nisso vão aparecendo várias questões que são problemáticas, que são históricas, que não são históricas. A história ela vai para dentro do texto, ela não está fora. Então, não é o texto colocado na história, é a história ela emergindo do texto. Tá? Enfim, a gente vai perceber aqui, claro, aí vem o texto do tempo do Frederico, o despotismo esclarecido, tudo isso está no texto, na estrutura do texto. Vocês têm infinitas questões. Vocês já entregaram esse trabalho lá no Aprender? Eu fui olhar só o do Rousseau. Então, esse texto também que eu coloquei lá hoje, que é, na verdade, um artigozinho, que, na verdade, eu escrevi para tapar o buraco, na verdade, da revista, que precisava de um artigo e não tinha. Mas ele é bem assim, eu peguei uns elementos de Rousseau, uns elementos de Voltaire, para pensar exatamente como essa história é uma historicidade humana. No sentido, é claro, ela tem dimensões que são teleológicas, mas não é senta e espera, que eu sento aqui e espero que vai vir a emancipação. Não, né? A emancipação ela é um jogo, ela é um atrito entre essa dimensão do aqui e agora e a dimensão da humanidade. Então, existe esse jogo que é exatamente o que a gente vai redimensionar no texto do Adorno, quando ele vai falar da noção de progresso. O Adorno tenta salvar, entre aspas, elementos emancipatórios dessa noção que é evidentemente muito criticada, inclusive porque ela se torna uma espécie de mito positivista, ela se torna uma mitologia, e a gente vive essa mitologia do progresso, ordem e progresso, tal, todas essas críticas que essa noção sofreu. O que o Adorno vai dizer? Sim, mas de um ponto de vista dialético, a gente tem que conservar esse elemento de construção progressiva, porque senão o que vai sobrar é uma espécie de dominação da natureza sem telos, sem finalidade, sem forma. Então você vai para uma ciência que domina a natureza infinitamente, como se a natureza estivesse à sua disposição. Enquanto que essa noção de progresso, ela põe exatamente esse elemento, algumas das dimensões dessa noção de progresso que a gente pode recuperar, ela põe esses elementos de uma necessidade de reconciliação com a natureza a cada passo. Então, ela põe essas dimensões de uma espécie de acordo na natureza. E aí o Adorno cita no texto dele, tá aqui, é um texto de época,
ele cita, por exemplo, as grandes catástrofes, e ele fala da catástrofe, que é uma catástrofe, não é da época dele, mas assim, enfim, mais próxima, que é quando o Titanic afundou. Pode pôr a bomba atômica, várias outras coisas. Mas quando o Titanic afundou, ele fala assim, você pode simplesmente rir dizendo, olha, o homem quis ser mais do que Deus e a tecnologia levou a um colapso. Ou você pode dizer, tá vendo? O homem quis dominar a natureza e veio o Covid. Tá, sim, mas o que você tem que pensar? Você não pode pensar só assim. Tem que pensar que isso tem que servir para que o próximo passo da humanidade seja em relação a pensar em como reconciliar-se com a natureza a modo de que o Titanic não afunde, então que você avance nessas questões da navegabilidade e que você não tenha mais pandemias, né? Que você também consiga se reconciliar com a natureza. Então, existe um pouco esse dimensionamento de a cada passo de dominação, um outro passo de reconciliação. Senão, o que sobra é pura dominação, porque é como sempre foi assim, sempre será, e pronto, acabou, né? Você não tem mais essa dimensão, vamos dizer assim, de uma espécie de... Parece que o mecanismo da dominação da natureza ele vai girar em falso. Então, um pouco mas a gente vai ler o texto com mais cuidado mais para frente. Então, a gente vou desligar aqui, só para parar a gravação.